concílios que foram feitos, surgiram aí muitos partidos antagônicos. Então, o concílio de Nicéia, após Nicéia, vários grupos formaram-se em conflito. Então, quando tem o concílio, você tem aquilo que a igreja afirma oficialmente. Então, aquelas igrejas em comunhão vão afirmar a mesma coisa, vão zelar para que a doutrina permaneça da mesma maneira. Só que, certamente, né, em decorrência do concílio e alguns grupos perdendo, né, naqueles debates, não tendo suas ideias afirmadas, vão se separar e vão dar o seu caminho, vão tentar ganhar adeptos, né, e formar aí grupos antagônicos. E é o que aconteceu com o grupo de Nicéia. Se formaram os anomeus, arianos de estrita observância. O Pai e o Verbo são não semelhantes entre si, anomoios. O Filho não é completamente divino, foi criado pelo Pai e houve um tempo em que não existiu. Pronto, esses são os anomeus, são os arianos mais intransigentes, né? São os arianos mais xiitas. Os homeus, para eles o verbo é parecido com o Pai, homoios. É onde surge aquela defesa que foi feita no concílio e perdeu, mas aí um grupo tenta sustentá-la, né? Rejeitaram as três hipostases, pessoas, e permaneceram vagos. Esse grupo fracassou. Semi-arianos ou homeusianos, semi-arianos ou homeusianos, rejeitam o arianismo estrito, mas também os nicenos. Para eles, pai e filho são semelhantes, homoiousios, em substância, mas não idênticos. Pneumatômacos ou macedonianos negam a divindade do Espírito Santo, considerando-o quer uma criatura, quer uma força. Aí você tem um grupo que a questão deles não é em relação a Cristo, é ao Pai, mas sim em relação ao Espírito. Aí você tem essa negativa da divindade do Espírito, por isso a cláusula do credo, incluindo o Espírito, porque havia um grupo discutindo isso também, tá certo? E o Espírito. Nicenos conservam a ortodoxia de Nicéia, pai e filho são de idêntica substância, homoiousios, defendido por Atanásio. Revelou-se pouco seguro pelas várias interpretações que surgiram da comunhão da substância entre o pai e o filho. Então, claro, é uma afirmação difícil, por isso se torna um credo. Então ele diz, confessamos que é isso que a Escritura diz. Eles não vão conseguir explicar totalmente, mas aí eles fazem a afirmação fundamentados na Bíblia. Mantém a ortodoxia, mantém a afirmação bíblica, da forma como ela é, sem especulações. Os grupos não vão aceitar isso, vão continuar fazendo suas especulações. Os padres capadócios ou neonicenos, Basílio Magno, Gregório Nazianzeno, Gregório de Nissa, sendo nicenos, vão mais além, pois acharam a sua doutrina. Note que entre os semi-arianos e nicenos a questão era entre os homoiousios e os homoousios, o que em termos escritos há apenas diferença de um i. É uma guerra por causa de um i. Exatamente, é a guerra em cima de uma letra, porque essa letra faz toda a diferença. Para você ter uma visão geral dos concílios que foram realizados. Local, Nicéia, o primeiro, 20 de maio a 25 de julho de 325. 20 de maio a 25 de julho de 325. Primeiro dos encontros ecumênicos do cristianismo, convocado pelo imperador Constantino e realizado em 325 na cidade de Nicéia, hoje Iznik, na Turquia. Condenou o arianismo e promulgou o credo conhecido como símbolo de Nicéia, declaração do Filho igual ao Pai. Era Papa na época São Silvestre I. Tá ok? Então temos aí esse primeiro concílio, essa participação também com o imperador, né, organizando, Constantino, mas nós temos sim o debate daqueles que foram apologistas e defenderam a fé. Tá ok? Então nós temos a partir daí o credo niceno, né, que sintetiza aquilo que a igreja defende em relação à afirmação correta da Sagrada Escritura. Constantinopla, maio a julho de 381, o Concílio de Constantinopla. Convocado pelo imperador Teodósio agora, era Papa São Damásio I, reafirmou as doutrinas do Concílio de Nicéia sobre a consubstancialidade das três pessoas da Santíssima Trindade e estabeleceu o caráter heróico do arianismo, caráter herético do arianismo,
e outros movimentos similares. Então, condenou de fato o arianismo, né? Confirmou a divindade do Espírito Santo, condenou o apolinarismo, outra condenação, arianismo, apolinarismo e a afirmação do Espírito Santo, colocado agora na cláusula, né? Colocado no credo, na confissão. Concílio de Éfeso, 22 de junho a 17 de julho de 431, convocado pelo então Papa Celestino I e presidido por Cirilo, bispo de Alexandria. Nele foi condenado a heresia de Nestório, ao nestorianismo, sendo condenado aqui, que negava à Virgem Maria o nome de Mãe de Deus, admitindo apenas o título de Mãe de Cristo, aceitação da cristologia alexandrina e condenação de Pelágio. Agora, isso aqui deixa eu só explicar, tá certo? De uma forma bem breve. Celestino I, né, e Cirilo, bispo de Alexandria. Você já tem uma ascensão do catolicismo nessa época, catolicismo romano, tá? Catolicismo romano, essa institucionalização do patriarcado latino. Você tem então o catolicismo romano fortalecendo. E o começo agora de uma mariolatria. Então, mesmo que os caras fazem algumas afirmações que são bíblicas, em outras ocasiões eles estão começando já algumas afirmações antibíblicas, como por exemplo a mariolatria. No concílio anterior foi feita uma afirmação, Maria, mãe de Deus, no sentido dela ser mãe da pessoa de Cristo, que é também Deus. O foco da afirmação é Cristo e não Maria. Que Maria era mãe de Cristo e Cristo é Deus. Ele é ao mesmo tempo plenamente humano e plenamente divino, constituindo uma pessoa, através da chamada união hipostática. Essa era a questão. Aí Nestório, né, querendo especular, querendo ser muito específico em cima dessa questão, tentou fazer uma divisão. Inclusive Nestório olhava essa questão como Jesus, como o Cristo celestial e o Jesus humano bem separados, né? Então apenas convivendo, mas numa separação. E aí ele quis colocar, a Maria só é mãe do Jesus conforme a carne. Essa afirmação de Nestório está correta. Maria não é mãe de Deus, de fato. Não é mãe do Logos divino pré-encarnado. Ela foi um instrumento por meio do qual o Espírito gerou Jesus conforme a carne. Então gerou o corpo humano de Cristo. De fato, nisso aqui Nestório está certo. Mas o problema é, em todo o resto ele está errado, porque ele não consegue ver a união perfeita entre o plenamente divino e o plenamente humano numa pessoa. E aí quando ele assim o faz, o pessoal do Concílio de Éfeso se aproveita disso. Fala, não, ele vai ser condenado tanto por não entender que o plenamente divino e o plenamente humano estão unidos numa pessoa, quanto também por rejeitar a afirmação de Maria ser mãe de Deus. E aí quando eles afirmam isso, né, batem nessa tecla, estão começando a construir a mariolatria. Tá certo? Que será depois, né, em outros concílios, será tida aí como uma afirmação cada vez mais forte, essa adoração a Maria. Tá certo? Aí você vai ter, enquanto que o objetivo do credo apostólico era uma afirmação, tá certo, de que Jesus humano e Jesus divino são uma só pessoa, estão plenamente unidos, e aí Maria, né, foi colocada aí como participante, né, desse mistério divino, porque através dela foi gerado o corpo de Jesus. Os outros aproveitaram dessa brecha, né, para instituir aí a mariolatria. Calcedônia, 8 de outubro a 1º de novembro de 451, Concílio da Calcedônia. Encontro ecumênico convocado pelo Papa Leão I, que a gente já viu, né? Um engrandecimento do patriarcado latino com Leão I, o vácuo de poder político e a força, né, que Leão I tinha, com o objetivo de condenar o monofisismo e reconhecer a dupla natureza de Cristo sem mistura, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. Condenação do eutiquianismo, tá? Você tem os monofisistas. Por exemplo, um imperador, né, bizantino se torna monofisista. E ele tenta impor isso na Igreja Oriental e ele é contraditado aí por alguns apologistas que acabam sofrendo na mão dele e inclusive condenado aí pelo Papa Leão também, né? E o eutiquianismo também é condenado nesta ocasião. Concílio de Constantinopla, 5 de maio a 2 de junho de 553. Sob a presidência de Eutíquio, é claro que obviamente esse é outro, né? Patriarca de Constantinopla, rejeitou o nestorianismo e instituiu a unidade da pessoa de Cristo em sua natureza divina e humana. Era Papa João II. Condenação de documentos nestorianos,
chamados Três Capítulos, para obter apoio dos monofistas, na verdade. Confirmação da interpretação de Cirilo do Concílio de Calcedônia. Constantinopla, agora em 7 de novembro de 680 a 16 de setembro de 681. Olha o tempo de duração desse concílio. Encontro ecumênico convocado pelo Papa Agatão condenou o monotelismo, que professava haver em Cristo uma única vontade, a divina, que absorvia a humana. O Papa Honório, 638, foi condenado herético também nesta ocasião. Aí entra aquilo lá que falam do o nous de Jesus humano foi obliterado pelo Logos, né? Então você teria um defeito nessa concepção do plenamente divino e plenamente humano. E Nicéia, né? Aí nós tínhamos um Nicéia lá no começo e outro Nicéia aqui. 24 de setembro a 23 de outubro de 787, segundo concílio niceno. Sétimo concílio ecumênico das igrejas cristãs, convocado para resolver a controvérsia iconoclasta, iniciada em 726. Era Papa Adriano I. Foi declarado como legítima a veneração de ícones e estátuas. É uma tentativa de reconciliação entre o Ocidente e o Oriente. Isso aí não vai dar muito certo, tanto que depois eles vão se excomungar quando o Papa Bonifácio, se eu não me engano, ele pretende que o imperador reconheça ele como bispo universal de toda a cristandade, só que o patriarca também queria ser reconhecido, a coisa dá ruim e um excomunga o outro. Sobre os grandes apologistas da fé, veja, e aí faço referência aqui à História do Cristianismo ao Alcance de Todos, de Bruce L. Shelley, 219 a 229, as páginas. Você tem de 354 a 430 Agostinho de Hipona. O livro Confissões e Cidade de Deus são os mais importantes, mas também tem a obra da Trindade, da Graça, a Verdadeira Religião, tem várias obras de Agostinho. 830 a 880 você tem Scoto Erigena, da Predestinação e da Divina Natureza. De 1033 a 1109 você tem Santo Anselmo da Cantuária, Monológico e a Verdade. De 1079 a 1142 você tem Abelardo, Pedro Abelardo, Introdução à Teologia. 1193 a 1280 Santo Abelardo Magno, Suma Teológica. 1225 a 1274 você tem Tomás Aquino, aquele que começa a fundir o aristotelismo com a teologia, enquanto que Agostinho ele busca mais recursos do platonismo. Você tem Tomás Aquino que começa a lidar com o aristotelismo, fundir aristotelismo com a teologia. Então você tem a Suma contra os Gentios e a Suma Teológica. Aí depois você tem 1260 a 1327 o mestre Eckhart, sobre o desprendimento e o livro da Divina Consolação. 1268 a 1308 Duns Scoto, do princípio primeiro e questões metafísicas. Esse aqui é importante, 1300 a 1350 Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham ele vai causar um grande prejuízo para o papado latino quando ele favorece a ideia de que os concílios são mais importantes que os papas. Então um concílio pode se reunir para corrigir muitas das vezes algumas decisões papais. E aí os papas que sucedem, eles vão tentar destruir esse conceito de qualquer maneira. Então, comentários sobre as sentenças e lógica dos termos. 1401 a 1464 você tem Nicolau de Cusa, a douta ignorância e o Deus escondido. Então você tem esses apologistas aí da história cristã. Aos grandes mestres aí, desde os mais antigos, Policarpo, que foi um Marte, Orígenes da escola de Alexandria, Tertuliano de Constantinopla, Pápias, Clemente, Atanásio também de Constantinopla, um grande apologista, Justino Marte, que era do mundo jurídico romano e se converteu e escreveu uma defesa do cristianismo ao imperador, Agostinho de Hipona, bispo de Hipona, Jerônimo, tradutor da Bíblia para a Vulgata Latina, tá certo? Inclusive ele se dedicou em aprender o grego e o hebraico. Inclusive o hebraico na época era rejeitado pela cristandade devido à questão com os judeus, mas ele passou adiante desse tabu e ele pagou um professor, aprendeu hebraico para, a partir do conhecimento do hebraico e do grego, traduzir para o latim, constituindo essa magna obra, que é a Vulgata Latina.
utilizada pela Igreja por toda a Idade Média. Inácio de Antioquia, Ambrósio de Milão, grande apologista, Eusébio de Cesareia, autor da obra que a gente tem usado bastante aí, né, para ver alguns contextos da Igreja da Antiguidade. E aí, passando rapidamente por esse estudo aqui, você tem a patrística, tá? Que é exatamente esse período desses defensores da fé. A patrística inicia-se no período decadente do Império Romano, século III. Essa filosofia auxilia a exposição racional da doutrina religiosa. Essa é a questão. Você agora está tendo adversários que estão se opondo à fé cristã e estão até apresentando argumentos lógicos, como Cerinto, por exemplo, que é combatido por Orígenes. E você tem ele apresentando o cristianismo como algo totalmente ilógico e colocando argumentos da filosofia, argumentos, né, do paganismo. Então você tem os gnósticos tentando se infiltrar e distorcer a fé. Então você tem diversas vias pelas quais você precisa dos combatentes, e entre elas você tem muitas das vezes alguns combatentes trazendo para o campo de batalha muito auxílio aí da racionalidade, da filosofia, tá certo? Dessas ideias, da retórica, para implementar aí a sua forma de defesa da ortodoxia. Então eles vão lançar mão dessas ferramentas. Auxilia a exposição racional da doutrina religiosa e se acha contida nos trabalhos dos chamados pais da Igreja. Suas principais preocupações são as relações entre a fé e a ciência, a natureza de Deus, a alma e a vida moral. Você vê nascer, por exemplo, a chamada Didascália, que é uma importante escola em Alexandria, tá certo? Que vai fundir esses conhecimentos. Vai pegar, então, muito daquilo que havia da filosofia na época e, a partir de bases cristãs, vai reinterpretar esses conhecimentos de modo que não venha entrar em conflito com a fé cristã. Então, quando você tem essa releitura, você tem a formação dessa importante escola que foi muito importante para a defesa da fé cristã. E para o engrandecimento também, né? Quando o cristianismo começa agora a ter defensores, né? Ter apoiadores dentro das estratos mais altos da sociedade. A retomada da filosofia platônica baseada na predileção pelo suprassensível contribui para a fundamentação da necessidade de uma ética rigorosa, da abdicação do mundo e do controle racional das paixões. Claro que essa aproximação vai trazer também problemas, tanto que Orígenes é reputado posteriormente como herege, devido à sua leitura excessivamente alegórica do texto bíblico e à sua imersão no mundo da filosofia platônica. Então ele vai, de fato, ultrapassar o limite algumas vezes, tá? Seu principal representante é Santo Agostinho, bispo de Hipona, né? Principal representante da patrística de modo geral. Seguindo a tradição platônica, que via sempre o perfeito por trás de todo imperfeito e a verdade absoluta por trás de todas as verdades particulares, também Agostinho pensa numa iluminação pela qual a verdade é infundida no espírito humano por Deus. Alguns representantes, os primeiros padres da igreja, escreveram em defesa, apologia da nova religião, e por isso foram chamados apologistas. São Justino, padre apologista grego, foi considerado fundador da patrística. Viveu no século II e morreu mártir em Roma. Entre os apologistas latinos deve ser citado Tertuliano de Cartago, que nasceu na metade do século II e morreu em Roma em 240. Dos apologistas da Igreja Oriental devem ser lembrados Clemente, fim do século II e início do III. Orígenes, de Alexandria, né, século III, o maior dos pensadores cristãos anteriores a Agostinho. As grandes discussões sobre os dogmas e a refutação das heresias foram, pouco a pouco, desenvolvendo a filosofia cristã e deram aos seus defensores a estatura de filósofos à altura de seus antecessores na antiguidade clássica. Devido a esses embates e esse aperfeiçoamento cada vez maior da defesa da filosofia, do pensamento, né, da sintetização, da sistematização desse pensamento. Aí surge uma filosofia cristã mesmo, né? Considerações importantes sobre Agostinho. Agostinho, embora incorporado à filosofia medieval, pertence ao quarto e último período da filosofia antiga, conhecido ético, helenístico ou cosmopolita, que vai do século III a.C. até o século IV. Agostinho é o principal representante da filosofia greco-romana cristã. Olha a fusão. Greco-romana cristã, que teve início no século II depois de Cristo e ficou conhecido como patrística. Existem duas patrísticas, a grega e a romana, ou latina.
A primeira busca reconciliar a fé e a razão, e a segunda busca colocar a fé acima da razão. Agostinho pertence à segunda. A patrística é o nome dado aos primeiros conceitos cristãos elaborados pelos padres da Igreja Católica. Aí, patrística desenvolvendo-se para a escolástica. Com a queda do Império Romano no século V, a religião surge lentamente como elemento agregador dos inúmeros reinos bárbaros formados após sucessivas invasões, e seus chefes são pouco a pouco convertidos ao cristianismo. É isso aqui que eu já estava começando a explicar quando estava falando do engrandecimento do patriarcado latino. O vácuo de poder, tá certo? Na Roma Ocidental. A igreja, a instituição que é herdeira de todo o conhecimento da antiguidade e que vai cristianizar os bárbaros e educar as cortes, educar a aristocracia desses novos reinos. A igreja se transforma em soberana absoluta da vida espiritual do mundo ocidental, onde os monges são os únicos letrados em um mundo onde nem os servos, nem os nobres sabem ler, nem a nobreza sabia ler. Tá, okay? Então você tem essa situação na qual os representantes da igreja é que serão detentores da sabedoria, do conhecimento. Uma constante se faz notar no pano de fundo desse pensamento, período medieval, séculos V até XV. 5 até 15. Era a tentativa de conciliar a razão e a fé. A temática religiosa predomina na preocupação apologética, isto é, na defesa da fé cristã e no trabalho de conservação dos não cristãos. A máxima predominante é crer para compreender, compreender para crer. A filosofia é serva da teologia. A Idade Média se divide em duas tendências fundamentais, a patrística e a escolástica. 3 períodos principais: período de evangelização, Igreja Oficial de Roma. Patrístico, séculos 2 até 8. Sistematização de dogmas, por causa desses debates. Defesa da verdade a partir da escritura, né? Você tem os apologistas. E a escolástica, séculos 9 até 16. Aí, com 16 você vai ter o rompimento com a grande reforma protestante e também período do Renascimento, Iluminismo, né? Quando vão surgir aí outras formas de pensamento totalmente divorciadas agora da igreja. Surgimento da filosofia cristã, né? O platonismo e tomismo e o aparecimento das universidades, né? Universitas Magistrorum et Scholarium, tá? Surgimento das grandes universidades. A patrística divide-se geralmente em 3 períodos. Até o ano 200 dedicou-se à defesa do cristianismo contra seus adversários, padres apologistas como São Justino Marte. Até o ano 450 é o período em que surgem os primeiros grandes sistemas de filosofia. Então, primeiro, uma defesa contra os ataques. Depois, a construção agora de grandes sistemas de filosofia, que é aí onde surge Agostinho, com as grandes obras dele, Clemente de Alexandria também. No século VIII, reelaboram-se as doutrinas já formuladas de cunho original. Aí você tem Boécio nessa época. E aí, com essa leitura aqui, a gente finaliza, porque depois a gente parte para o monasticismo. Veja, aqui você tem um mapa, localização da grande escola de Alexandria, no norte do Egito, e a escola de Antioquia. E aqui você tem Jerusalém sinalizada. Mais acima você tem Constantinopla e mais, né, a oeste você tem Roma. No período dos pais da igreja, o desenvolvimento dos princípios hermenêuticos dependiam de 3 diferentes centros da vida da igreja: a escola de Alexandria, tá certo? No Egito, e a escola de Antioquia na Síria, e a escola ocidental que estará presente em Roma. Cada escola de alguma forma contribuiu nessa área. A escola de Alexandria, veja, final do segundo século, a hermenêutica bíblica foi influenciada especialmente pela escola catequética de Alexandria. O judaísmo e a filosofia grega se encontraram e se influenciaram. Panteno, o mais antigo mestre, foi professor de Clemente. Principais expoentes foram Clemente de Alexandria e Orígenes. Orígenes, segundo o maior, né, o maior erudito antes de Agostinho. Defendiam que somente a interpretação alegórica contribuía para um conhecimento oral. Eles tinham a literal como que um conhecimento raso e a alegórica como um conhecimento posterior, um conhecimento mais profundo, um outro nível, um nível mais acurado, mais espiritual, digamos assim. Então eles olhavam para esta alegorização como um passo além, um passo adiante. Defendiam que somente a interpretação alegórica contribuía para um conhecimento oral. Para Clemente,
Somente através de alegorias toda escritura seria devidamente entendida. Seria o verdadeiro conhecimento. Olha como eles olhavam para esse sistema de alegorização, né? Então para eles era o máximo, né? Alegorizar toda a escritura. Isso aí é, na verdade, um grande perigo, um grande risco. Sentido literal, apenas um tipo de fé elementar. Então era desprezado por eles. Teoria dos 5 sentidos, histórico, doutrinal, profético, filosófico e místico. Então eles queriam ir por esses degraus. Primeiro degrau, histórico, aquilo que está escrito como é. Segundo, doutrina. Pronto, você começa a extrair daquela história alguns elementos normativos. Doutrina. Terceiro, profético. Você começa a enxergar aquilo que a Sagrada Escritura indica como elementos proféticos. Próximo, filosófico. Aí já vem elementos da filosofia, né, que são aproveitados dentro da interpretação bíblica. Que os caras na escola de Alexandria faziam essa fusão, né, entre a filosofia e a teologia, né, a teologia cristã. E o último é o místico, que é onde o cara diz que aquela alegorização que ele está fazendo é, na verdade, uma leitura mística sobre o texto, na qual ele está sendo inspirado para ter aquela visão que determinadas pessoas não têm. Porque ele está um passo além, ele está no nível místico, né, o hardcore, né, da interpretação. Orígenes foi além de seu mestre em saber e em influência, maior teólogo de seu tempo. Toda escritura é uma vasta alegoria, cada detalhe simbólico, os textos bíblicos, triplo sentido, literal, moral e alegórico. Reflexão, como você alegorizaria a história de Noé? E aí vai alguns exercícios aí só para demonstrar como é que eles trabalhavam, né? Agora a escola de Antioquia, que aí faz uma oposição à escola de Alexandria. A escola se empenhou na ênfase da interpretação histórico-gramatical. Devemos buscar e conhecer o sentido original do escritor e atentar ao significado daquele texto aos primeiros leitores. Então, começa a buscar este movimento que na hermenêutica da atualidade é muito importante. A intenção do autor. A intenção do autor. Se focar em entender qual era o ponto de vista do autor. Para você valorizar, então, essa interpretação que respeite esse ponto de vista. Tá ok? Então, você não dar asas à imaginação, à alegorização e aquilo que você acha do texto. Mas sim tentar encontrar sempre a intenção do autor. Faziam uso das línguas originais, então eles valorizavam. Para um alegorista, isso não tem grande importância. Porque o que importa é o elemento místico que ele consegue extrair dali. Então, quem vai valorizar conhecimento exegético, quem vai fazer uma verdadeira exegese, é a escola de Antioquia que valoriza esse conhecimento literal. Os mais ilustres expoentes foram Teodoro de Mopsuestia e João Crisóstomo. Teodoro questionou a canonicidade de alguns livros sagrados, chamado de príncipe da exegese primitiva. João Crisóstomo, o Boca de Ouro, por causa da sua eloquência, era arcebispo de Constantinopla, considerado o maior comentarista dentre os pais da igreja. Os princípios exegéticos da escola de Antioquia lançaram a base da hermenêutica moderna. Agora, na escola ocidental, você tem uma decaída. Então você vê essa grande construção alegorista da escola de Alexandria e literária, né, literalista da escola antioquena. Na escola ocidental você vai ter o elemento da tradição sendo supervalorizado e com isso a destruição da hermenêutica, que vai ser restaurada na época da Reforma. A escola ocidental, a característica, elementos alegóricos e elementos histórico-gramatical. Então primeiro tento fazer essa fusão, né? Incorporou um outro elemento, a autoridade da tradição e da igreja, na interpretação bíblica. Maiores expoentes, Jerônimo e Agostinho de Hipona. Jerônimo foi o tradutor da Vulgata Latina. Seu trabalho, notas linguísticas, históricas e arqueológicas, foi grande teólogo na sistematização das doutrinas e não na interpretação das mesmas. Agostinho enfatizou a necessidade do uso do sentido literal, mas também usou livremente a interpretação alegórica. Então, é interessante que esses grandes nomes, eles começam a trabalhar esses dois elementos de uma forma muito presentes, né? Então, eles começam a intercambiar esses dois elementos, o que é muito saudável, muito salutar. Até hoje, nós de fato fazemos isso. Então, existem textos que apelam de fato para uma construção alegórica, mas aí você tem que dar prioridade ao texto e não aquilo que você quer fazer com ele.
Você tem que priorizar a exegese e não a exegese, tá ok? Adotou o método de 4 sentidos da escritura: histórico, etiológico, analítico e alegórico. Rejeitava a exegese, ou seja, implantar no texto aquilo que você quer ver nele. O desenvolvimento da hermenêutica bíblica adquirido pelas escolas anteriores perdeu-se na Idade Média devido à profunda ignorância bíblica de muitos clérigos. Conhecia-se somente a Vulgata e os escritos dos pais latinos. Tá? A tradição amarrou a hermenêutica. Destaque maior a alegoria. Então, o mecanismo mais fácil, né? Alegorizar. No último período medieval, os cabalistas da Europa e na Palestina continuaram na tradição do misticismo judaico. Destaque para Gregório o Grande, considerado o primeiro papa da Igreja Católica Romana. Foi defensor da interpretação alegórica. E aí dá alguns exemplos, mas somente até aqui. Aí no final ele fala: o maior teólogo, Tomás Aquino, além do sentido literal, defendeu o sentido espiritual. E aí você tem o aproveitamento aí do aristotelismo, né, a partir da teologia de Tomás Aquino. Então a aula foi extensa, mas eu acredito que foi muito importante porque a gente conseguiu discutir tanto a questão conforme colocado na apostila, tá certo? Das controvérsias e concílios, muito importante, acerca de como essas controvérsias ameaçaram a integridade e idoneidade da fé cristã, como os concílios defenderam e os apologistas que nele trabalharam defenderam de forma muito brava, né, a ortodoxia, né, a verdade bíblica, e como a partir do trabalho deles foram surgindo importantes escolas, a escola da patrística, né, e as escolas de interpretação, tá certo? Que foram se formando e foram um grande conteúdo cultural reaproveitado posteriormente na Reforma. Por isso que a gente trabalhou nessa questão patrística, depois a questão escolástica, né, dei uma passada rápida por ela, e também deixei muito claro aí as 2 escolas importantes de interpretação que serão retomadas aí no período da Reforma, uma vez que durante o período da Idade Média elas tiveram um esquecimento, uma caída ao entrar o elemento da tradição. Então a tradição se tornou uma autoridade superior. Então quando surgiram os reformadores, eles vão arrancar esse elemento da tradição, né, esse elemento que foi colocado acima da Sagrada Escritura, e retornar, tá certo, às escolas tanto alegórica quanto histórico-gramatical, e valorizar, né, priorizar o texto bíblico através daquela máxima, sola escritura. Sola escritura, tá ok? Então com isso temos o desenvolvimento da cultura cristã, tá certo? E o tema das controvérsias e concílios. Eu agradeço a sua permanência até aqui. Peço para que você curta o vídeo, que você compartilhe, inscreva-se no canal, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Vamos dar sequência depois falando acerca do monasticismo dentro da história do cristianismo. Muito obrigado.